Vasco da Gama, que joga contra o Grêmio fora de casa, tá 1 ponto acima da zona do rebaixamento. 50 mil ingressos vendidos, ou seja, todos pra Grêmio e Vasco. Grêmio buscando, ainda com chance de título, mas pelo menos uma vaga direta na Libertadores. Se o Palmeiras não venceu, o Grêmio vai 65 vencendo o Vasco. Vasco da Gama, Breno Monsef, o campeonato não acaba, manda aí. Fala, Cantarelli. Cara, decisão domingo, né? 6h30 contra o Grêmio em Porto Alegre. E é um jogo importantíssimo. Os adversários diretos também jogam fora de casa. Cruzeiro pegando o Botafogo. É claro, é direto pra estar um pouco mais à frente, né? O Cruzeiro tem 45. O Santos também joga fora de casa, pega o Furacão na Arena da Baixada, né? Vamos falar Arena da Baixada, né? Também domingo 6h30. E o Bahia pega o América Mineiro. O jogo do Bahia, inclusive, foi transferido para as 6h30. Seria antes, seria às 4h. E aí o Vasco poderia entrar em campo sabendo se teria condições de escapar do rebaixamento ou não, já que se o Bahia perder pro Coelho, fora de casa, e o Vasco vencer, o Vasco escapa. Então essa é a projeção que a gente faz aí para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Sobre o time, a tendência de manutenção da equipe que vem jogando, é claro, as alterações que foram feitas aí pontuais nos últimos jogos, seja por suspensão ou até por opção do próprio técnico Ramon Dias, mas é a tendência dele manter o 4-3-3. É o esquema que o Ramon Dias utilizou na maior parte do tempo, já que o que importa nessa reta final é a vitória. O Vasco quer vencer, quer pontuar para escapar do Z4. Um ponto interessante, que eu até falei mais cedo no debate, no Papo 1, e aí vale frisar, é a questão da intensidade física. A gente vem ouvindo o Ramon Dias reclamando disso publicamente, sem pudor nenhum, é claro, sem também, né, expor os jogadores. É um jeito muito, muito peculiar do Ramon Dias de fazer as reclamações dele, né? Ele elogia os jogadores, agradece a garra, o que é verdade, mas ele também dá os puxões de orelha em público, né? Ele fala da questão da intensidade, várias vezes vem falando sobre isso, e contra o Corinthians não foi diferente, que o Vasco tem tirado muito pé na visão do Ramon. Essa é uma preocupação, já que o Vasco pega agora 2 adversários que estão brigando na parte de cima da tabela, o Grêmio e o Bragantino, nessa reta final. Então é uma preocupação muito grande para que o Vasco busque ânimo nessa empreitada aí de resultados para conseguir escapar do Z4. Lembrando que, de novo, se o Bahia perder e o Vasco vencer, um abraço. O Vasco tá na Série A pro ano que vem. E aí não precisaria olhar para Santos, olhar para Cruzeiro. É claro que dependendo dos resultados, até o próprio Bahia pode embolar um pouco mais essa disputa. Por exemplo, se o Santos perde, Vasco e Bahia vencem, na última rodada o adversário vai ser o Santos, para escapar desse C4. Enfim, são projeções, né, que a gente faz nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Hoje, a penúltima atividade, amanhã também com a viagem para Porto Alegre, domingão 6h30. Mais uma decisão, mais uma batalha pro Vasco nessa reta final de Brasileirão. Meu parceiro Bruno Cantarelli. Beleza, meu parceiro Breno Monsef, com as informações do Vasco da Gama. Vitor Costa, vai ser um jogo absurdo. Espetacular. É um dos jogos da rodada, né? É isso. É impressionante como essa última rodada nos reservou confrontos. Como há muito tempo não acontecia, né? Muitos times envolvidos em muitas brigas por diversas coisas no campeonato. Isso faz com que quase todos os jogos sejam atrativos. Jogos do Vasco na Arena do Grêmio, você que gosta de dados. Você gosta de dados? Tem dado aqui? Nesse momento agora, então inclusive. 7 jogos desde a fundação do estádio em 2012. 7 derrotas. Legal, Vitor. Pra que você falou isso, Vitor? 2013, 1x0 Grêmio. O Vasco ficar muito esperançoso. 2015, 2017, 2x0 Grêmio. 2018, 2x1 Grêmio. 19, 2x1 Grêmio. Legal. 2020, 4x0 Grêmio. Bacana, Vitor. E ano passado você narrou esse jogo, 2x1 pro Grêmio. Gols de Bitelo e Tassiano, com o Léo Matos marcando pro Vasco. Eu vi o Bitelo. Você viu o Bitelo? De perto. O Bitelo, ó. Meteu o gol. Gol do Bitelo. Teve aquele lance envolvendo o Thiago Rodrigues, né? Que foi esquisito, aquele cara esquisito. Aliás, Thiago Rodrigues campeão da Série B. Pelo Vitória. Olha aí! É o goleiro. O Batman. É o goleiro do campeão da Série B. Sim. Mas enfim. Emprestado pelo Vasco? Não, direto com o Vitória. Se a gente olhar aqui os times que jogaram na Arena do Grêmio, talvez esse seja o melhor. Do Vasco, no caso, né? Sim. É um time titular bom. Que vai ter a volta principalmente do Maicon, que fez muita falta contra o Corinthians. E, em tese, não vai ser o protagonista do jogo. O Vasco teve que ser o protagonista do jogo contra o Corinthians. E a partir do momento que fez o gol, foi o que trouxe o Breno Monsef.
O Vasco simplesmente parou de jogar. O Ramon Dias reclamou disso, né? Foi um time pouco intenso. A partir do momento que vai ter uma atmosfera de um estádio lotado contra e um time adversário querendo ser protagonista, talvez o Vasco tenha a possibilidade de explorar o contra-ataque, explorar a velocidade do Gabriel Peck, por exemplo, que ficou sumido no jogo passado. Enfim, eu não vou dizer que eu tô confiante, não, mas eu acho que o Vasco é capaz de vencer o Grêmio. Já mostrou isso em outros grandes jogos. O Vasco venceu partidas improváveis no campeonato. A grande verdade é que esse Vasco se complicou justamente nos confrontos diretos. Sim. A gente acabou de falar aqui, Cruzeiro, Bahia e Santos. São os 3 outros times que lutam contra o rebaixamento. O Vasco não venceu nenhum dos 3. Nenhum. Nem em casa, nem fora. Se vencesse um. O Vasco fez 2 pontos nos 6 jogos dos confrontos diretos. Deus, olha aí. Empatou com o Cruzeiro lá, empatou com o Bahia lá. Os demais jogos perdeu todos. Perdeu pro Bahia em casa, pro Cruzeiro em casa e pro Santos em casa. Isso tá fazendo muita diferença. Porque nos jogos, em tese, mais difíceis, que pouco se esperava do Vasco, o Vasco conseguiu boas vitórias. O Vasco venceu o Fluminense, por exemplo. O Vasco fez 4 pontos contra o Fluminense. Empatou no primeiro turno e venceu no segundo. O Vasco fez 6 pontos contra o Galo. Talvez se o Galo tivesse vencido um jogo contra o Vasco, estaria empatado com o Palmeiras em pontos no Campeonato Brasileiro. E o Vasco venceu os 2. Venceu em Belo Horizonte e venceu no Rio de Janeiro. O grande problema do Vasco tem sido os confrontos diretos. Entendo e acredito que o Vasco é sim capaz de surpreender o Grêmio. Mas tá muito claro, o Grêmio tem mais time favorito. Essa é a opinião do Vitoca. Você não acha não o Grêmio favorito? É favorito, mas é o Vascão. Né? Então, foi o que eu disse, o Vasco tem capacidade de vencer. É o Vasco da Gama. É o Vasco da Gama. Gigantesco Esse Vasco. violininho me pega muito, cara.